A Jornada da Heroína, capítulo 9. Encontrar o homem interior com o coração. Seu homem interior e sua mulher interior têm estado em guerra. Ambos estão feridos, cansados e precisando de cuidados. Está na hora de baixar a espada que os divide em dois. Curando o masculino ferido. Na lenda do Santo Graal, Percival precisava buscar o Graal, o cálice usado por Cristo na última ceia e o antigo caldeirão da grande deusa. Percival se aventurou no castelo do Graal, onde viu o rei pescador com uma ferida nos genitais ou na coxa. Uma ferida que não cicatrizava. O próprio Graal poderia curá-lo, mas para isso ele precisava que um jovem inocente como Percival visse que algo estava errado, tivesse compaixão e lhe perguntasse: "O que te aflige?" Somente então o rei poderia dispor das qualidades curativas do Graal. O rei é o princípio dominante em nossa psique e em nossa cultura. E nós somos como o rei pescador em relação às nossas feridas. Também somos como Percival, um perfeito tolo, graças à nossa inocência. Estamos cegos para o fato de que estamos desequilibrados. É preciso que um aspecto de nós mesmos reconheça a nossa dor, tenha compaixão e pergunte: o que te aflige? Só então seremos curados. Estamos separados do nosso feminino criativo e não temos uma relação com ele. Nossa mente racional o desvaloriza e o ignora. Nos recusamos a ouvir nossa intuição, nossos sentimentos e o conhecimento profundo de nosso corpo. Jean Shinoda Bolen afirma: à medida que nos movemos cada vez mais para o reino do Logos, em detrimento de Eros, para o lado esquerdo do cérebro, em detrimento do direito, maior se torna a sensação de alienação daquela fonte inarticulada de significado que pode ser chamada de feminino, a deusa, o Graal. Sentimos a tristeza e a solidão dessa alienação, mas não reconhecemos que esses sentimentos são resultados de um desequilíbrio dentro de nossa natureza. O masculino é uma força arquetípica, não um gênero. Assim como o feminino, trata-se de uma força criativa que vive dentro de todas as mulheres e de todos os homens. Quando desequilibrada e sem vínculo com a vida, essa força se torna combativa, crítica e destrutiva. Quando está desconectado, esse arquétipo masculino pode se tornar frio e desumano, ignorando nossas limitações humanas. Seu machismo nos diz para seguir adiante, custe o que custar. Ele exige perfeição, controle e dominação. Nada jamais será o suficiente. Nossa natureza masculina, tal como o rei pescador, está ferida. O Graal é o símbolo do princípio do feminino sagrado e criativo, acessível a todas nós. O Graal pode curar o rei, assim como o feminino pode curar nossa natureza masculina. Na lenda, o Graal é sempre transportado pela donzela do Graal. No entanto, nem Percival, nem o rei enxergaram esse fato. O Graal, seu castelo e seus guardiões estão enfeitiçados devido a um ato de desrespeito, representado como insulto, violação ou agressão às suas donzelas, ou desrespeito à soberania do próprio Graal, ou à sua lei através de uma atitude imprópria para com Mini, o amor. Assim como Percival e o rei, não reconhecemos o Graal dentro de nós. Precisamos abrir os olhos e expandir nossa consciência. Precisamos do feminino úmido, suculento, verde e afetuoso para curar o masculino ferido, seco, frágil e desmesurado na nossa cultura. Se não for assim, habitaremos uma terra estéril. Percival teve a experiência do Graal, do castelo do Graal e do rei pescador ferido, mas ele não perguntou: o que te aflige? Se quisermos nos curar, devemos tornar essa pergunta consciente. O elemento masculino desconectado e fora de controle dentro de cada um de nós nos impulsiona para além de um ponto de equilíbrio. É como um petroleiro saindo de curso.
encalhando e causando uma tragédia nociva à mãe natureza. O masculino desconectado. Uma força desconhecida e louca golpeia nossa mãe com um barco bêbado. O lodo negro e grosso penetra sua pele, entra em meus sonhos, contamina nossa consciência. Estamos todos bêbados de óleo, nos embotamos nossos sentidos, desviamos nossos olhos, procuramos bodes expiatórios, esfregamos suas praias, limpamos seus pássaros, enjaulamos suas lontras, negamos nossa interconexão. Nós vamos sujá-la novamente. Eu sofro pela Mãe Terra, ignorada, explorada, em suas riquezas aproveitadas ao máximo possível. A ganância e a arrogância da humanidade profanam, sujam, imaculam seu corpo. Quando vamos aprender que estamos ferindo nossa mãe? Tudo o que fazemos afeta a todos. Não podemos mais ignorar. Somos árvore, mar e terra. Devemos deixá-la em segurança dos nossos excessos. Em maio de 1989, retornei do Alasca, onde trabalhei com crianças que sofriam com as sequelas do derramamento de óleo do navio Valdez. E me fiz a pergunta que Percival não fez. O que te aflige? Fiquei atônita com a capacidade de negação por parte dos porta-vozes da Exxon Oil Company, ao comentar o efeito do lodo no ecossistema, na vida dos animais e no estilo de vida das pessoas que viviam nas aldeias de pescadores afetadas. Teremos esse derramamento limpo até o dia 15 de setembro de 1989. Não morreram tantos animais assim. Não houve mortos. Então por que você está liderando esse grupo de luto? Eles mentem, ofuscam e negam a enorme destruição do meio ambiente. Demonstram pouca compaixão pela perda do sustento dos pescadores ou pela dolorosa morte de aves marinhas e lontras. Houve um enorme esforço de relações públicas para minimizar os efeitos tóxicos do vazamento de 240 mil barris de petróleo. A Exxon e a Secretaria de Turismo do Alasca veicularam uma campanha publicitária de 4 milhões de dólares, utilizando a imagem de Marilyn Monroe sem a pinta no rosto, para dissipar o medo de que a beleza do Alasca estivesse arruinada. A menos que você olhe por muito tempo, provavelmente não notará que a pinta está faltando, dizia o anúncio. Sem ela, a imagem pode ter mudado, mas a beleza não. Isso também vale para o Alasca. O derramamento de óleo pode ter mudado temporariamente uma pequena parte da imagem, mas as coisas que você vê e faz aqui continuam tão bonitas como sempre. Esse tipo de negação flagrante é um exemplo do masculino desconectado, ferido e perigoso, agarrado à própria percepção da realidade. Há um elemento disso dentro de cada um de nós. Somos cegos para o masculino rígido, motivado e dominador, que controla nossa psique. Cada vez que negamos nossos sentimentos, nosso corpo, nossos sonhos e nossa intuição, servimos a esse tirano interior. A única maneira de uma mulher curar esse desequilíbrio dentro de si mesma é levar à luz a consciência, da consciência à escuridão. Ela deve estar disposta a encarar e nomear seu tirano das sombras e depois deixá-lo partir. Isso requer um sacrifício consciente dos apegos sem sentido ao poder do ego, ao ganho financeiro e à vida hipnótica e passiva. É preciso coragem, compaixão, humildade e tempo. O desafio para a heroína não é a conquista, mas a aceitação. Aceitação de suas partes inomináveis e não amadas, que se tornaram tirânicas por terem sido ignoradas. Não podemos passar pela vida às cegas. Precisamos examinar todas as partes conflitantes de nós mesmos. Todos nós temos dragões espreitando nas sombras. O desafio, segundo Edward Whitmont, exige a força para sustentar a consciência e o sofrimento do conflito, além da capacidade de entregar-se a ela. A missão da heroína é iluminar o mundo amando-o, começando por amar a si própria, abrindo mão do machismo, entre aspas.
Em 1984, eu tive um sonho na noite que antecedia um ritual indígena americano, que coliderei nas montanhas de Santa Cruz, na Califórnia. A voz do sonho dizia: a viagem de volta para casa para o feminino ocorre quando abrimos mão do machismo. Foi nessa mensagem enigmática que ouvi pela primeira vez o termo machismo. Porém, eu sabia que era um código para eu consigo dar conta. Eu sou forte, não preciso de ajuda, sou autossuficiente, posso fazer tudo sozinho. Que é a voz do estereótipo do herói reverenciado em nossa cultura. A voz do sonho revela o humor dúbito de Trickster, a figura arquetípica do malandro, do embusteiro, pois a manhã chegou trazendo chuva e começamos nossa caminhada de 41 quilômetros sob um aguaceiro que durou 4 dias. Com chuva contínua e sem equipamentos de proteção adequados, precisei recorrer a toda a força e resistência que eu pudesse reunir. Mas entendi que a voz estava me exortando a abandonar o arquétipo do guerreiro solitário. Chega um momento na vida de toda mulher que ela é confrontada com uma escolha específica sobre ser mulher. Ela pode se deparar com um dilema sobre o relacionamento, carreira, maternidade, amizade, doença, envelhecimento ou sobre a transição da meia-idade. Por um breve momento, seja um mês ou um ano, é dada a ela a mesma possibilidade que foi apresentada há tanto tempo a Percival. A oportunidade de estar em uma situação, de avaliá-la e de se questionar: o que me aflige? Se escolheu de modo consciente ou inconsciente o caminho do guerreiro masculino, ela pode prosseguir estoicamente nesse caminho sozinha, afinando a própria identidade e descobrindo a amplitude e o alcance do poder e da aclamação do mundo. Ou pode internalizar as habilidades aprendidas na jornada do herói e entregá-las à sabedoria de sua natureza feminina. Não há dúvida de que ela precisa do masculino. O inconsciente não pode realizar o processo de individuação por si só. Ele depende da cooperação e da consciência. Isso exige um ego forte, mas ela precisa de uma relação com o masculino interior positivo, o homem com um coração. Ele a apoiará com compaixão e força para curar seu ego cansado e reivindicar sua profunda sabedoria feminina. E para que esse masculino positivo com o coração possa vir à tona, ela precisa honrar sua natureza feminina. Casamento sagrado. Através do casamento sagrado, o hieros gamos, a unidade de todos os opostos, a mulher se recorda de sua verdadeira natureza. É um momento de reconhecimento, uma espécie de lembrança daquilo que em algum lugar, lá no fundo, sempre soubemos. Os problemas atuais não foram resolvidos. Os conflitos permanecem, mas o sofrimento dessa pessoa, desde que ele ou ela não fuja deles, não mais levará a neuroses, e sim a uma nova vida. O indivíduo vislumbra intuitivamente quem ela é, quem ele é. O casamento sagrado do ego e do self. A heroína passa a compreender a dinâmica de sua natureza feminina e masculina e aceita os dois juntos. A esse respeito, June Singer escreve: uma pessoa sábia disse certa vez que o objetivo do princípio masculino é a perfeição e o objetivo do princípio feminino é a completude. Se você é perfeito, não pode ser completo, porque deve deixar de fora todas as imperfeições de sua natureza. Se você é completo, não pode ser perfeito, porque ser completo significa que você contém o bem e o mal, o certo e o errado, a esperança e o desespero. Portanto, talvez seja melhor contentar-se com algo menos do que a perfeição e algo menos do que a completude. Talvez precisemos estar mais dispostos a aceitar a vida como ela é. O resultado dessa união é o nascimento da criança divina. Uma mulher se dá à luz
como um ser andrógeno divino, autônomo e em estado de perfeição na unidade dos opostos. Ela é plena. A esse respeito, Eric Newman escreve em Amor e Psique, uma contribuição para o desenvolvimento da psique feminina. O nascimento da criança divina e seu significado nos são conhecidos através da mitologia, mas é mais completamente compreendido pelo que aprendemos sobre o processo de individuação. Enquanto para uma mulher o nascimento do Filho Divino significa uma renovação e deificação de seu aspecto ânimos e espírito, o nascimento da Filha Divina representa um processo ainda mais central, relevante para o eu e para a totalidade da mulher. Na união do espírito e do amor, nasce uma filha sagrada que é chamada de prazer, alegria, êxtase. Assim também o casamento sagrado une os opostos, dando origem à plenitude extasiante. Uma mulher sábia e um homem com coração. O conto em inglês, O Casamento de Sir Gawain e Lady Ragnell, retrata a cura tanto do masculino ferido quanto do feminino distorcido, ao unir a mulher sábia com o homem com coração. No livro A Criada do Norte, Ethel Johnson Phelps reconta essa história, que se passa na zona rural da Inglaterra no século XIV. Um dia, no final do verão, quando Gawain, sobrinho do rei Arthur, estava com seu tio e os cavaleiros da corte em Carlisle, nesse dia o rei retornou de uma caçada em Inglewood, com um aspecto tão pálido e abatido que Gawain o acompanhou até seus aposentos e lhe perguntou o que ele tinha. Enquanto caçava sozinho, Arthur fora abordado por um terrível cavaleiro das terras do norte chamado Sir Gromer, que buscava vingança pela perda de suas terras. Ele poupou Arthur, dando-lhe a chance de salvar a própria vida, desde que encontrasse dali a um ano no mesmo local, desarmado, com a resposta para a pergunta: o que é que as mulheres mais desejam acima de tudo? Se ele encontrasse a resposta certa à pergunta, sua vida seria poupada. Gawain garantiu a Arthur que juntos seriam capazes de encontrar a resposta correta para a pergunta. E durante 12 meses, ambos coletaram respostas provenientes de todos os cantos do reino. Quando o dia se aproximava, Arthur ficou preocupado, pois nenhuma das respostas parecia ser a verdadeira. Alguns dias antes de encontrar o Sr. Gromer, Arthur cavalgou sozinho pelos juncos dourados e as urzes roxas até um bosque de grandes carvalhos. Diante dele surgiu uma mulher enorme e grotesca. Ela era quase tão larga quanto alta. Sua pele era verde mosqueada e tufos de cabelo parecidos com ervas daninhas cobriam sua cabeça. Seu rosto parecia mais o de um animal do que de um ser humano. Seu nome era Lady Ragnell. A mulher revelou a Arthur que sabia que ele estava prestes a encontrar o irmão postiço dela, Sir Gromer, e que ele não tinha a resposta certa para a pergunta. Ela lhe disse que conhecia a resposta correta e que lhe daria caso o cavaleiro, Gawain, se tornasse seu marido. Arthur ficou chocado e gritou que isso era impossível. Ele não poderia dar a ela seu sobrinho. Não lhe pedi que me desse o cavaleiro, Gawain. Ela o repreendeu. Somente se o próprio Gawain concordar em se casar comigo é que eu lhe darei a resposta. Essas são minhas condições. Ao dizer isso, ela avisou que o encontraria no mesmo local no dia seguinte e desapareceu entre os carvalhos. Arthur ficou arrasado, porque não podia sequer considerar pedir a seu sobrinho que entregasse a própria vida em um casamento com aquela mulher tão feia, a fim de se salvar. Gawain saiu do castelo para se encontrar com o rei. Porém, ao vê-lo pálido e tenso, perguntou-lhe o que havia acontecido. No início, Arthur recusou-se a contar, mas quando finalmente relatou os termos da proposta de Lady Ragnell, Gawain ficou encantado por poder salvar a vida do tio. Quando Arthur suplicou a ele que não se sacrificasse, Gawain respondeu: essa é a minha escolha e minha decisão. Voltarei com o senhor amanhã,
e concordarei com a condição de me casar com ela, desde que a resposta que ela fornecer seja a correta para salvar sua vida. Assim, Arthur e Gawain encontraram Lady Ragnell e concordaram com sua condição. No dia seguinte, Arthur cavalgou sozinho e desarmado até Inglewood para encontrar Sir Gromer. Primeiro tentou todas as outras respostas, e assim que Sir Gromer ergueu a espada para parti-lo em dois, acrescentou: Eu tenho mais uma resposta. O que uma mulher deseja acima de tudo é o poder da soberania, o direito de exercer a própria vontade. Sir Gromer, indignado porque sabia que Arthur soubera a verdadeira resposta através de Lady Ragnell, fez um juramento contra sua irmã postiça e fugiu para a floresta. Gawain cumpriu a promessa e se casou com Lady Ragnell naquele dia. Após a festa de casamento, que foi assistida em choque num silêncio desconfortável pelos cavaleiros e damas da corte, o casal se retirou para os seus aposentos. Lady Ragnell pediu a Gawain que o beijasse. Gawain foi até ela e imediatamente a beijou. Quando ele deu um passo para trás, viu-se diante de uma jovem esbelta, de olhos cinzentos, rosto sereno e sorridente. Chocado e desconfiado, Gawain perguntou o que tinha acontecido. Lady Ragnell disse que seu irmão postiço sempre a odiara e pedira a sua mãe, que tinha conhecimento de feitiçaria, que a transformasse numa criatura monstruosa, que só poderia ser libertada se o melhor cavaleiro da Grã-Bretanha a escolhesse de bom grado para ser sua noiva. Gawain, então, lhe perguntou por que Sir Gromer a odiava tanto. Ele me achava ousada e pouco feminina porque eu o desafiava. Recusei-me a obedecer suas ordens, tanto com relação às minhas terras quanto às que se referiam à minha esposa. Gawain, admirado, sorriu para ela, pois estava maravilhado com o fato de que o feitiço fora quebrado. Só em parte, advertiu ela. Você tem uma escolha, meu querido Gawain, sobre como eu serei. Você me teria na minha própria forma, à noite, e na minha antiga forma feia de dia? Ou prefere me ter grotesca à noite em nosso quarto e em minha própria forma no castelo durante o dia? Pense bem antes de escolher. Gawain pensou por um momento e se ajoelhou diante dela. Tocou sua mão e disse que essa era uma escolha que deveria ser feita apenas por ela. Afirmou ainda que qualquer que fosse sua escolha, ele a apoiaria de bom grado. Lady Ragnell irradiava alegria. Você respondeu bem, querido Gawain, pois sua resposta quebrou completamente o feitiço maligno de Gromer. A última condição que ele estabeleceu foi cumprida. Ele disse que se após o casamento com o melhor cavaleiro da Grã-Bretanha meu marido me desse livremente o poder de escolha, o poder de exercer meu livre-arbítrio, o encantamento maligno seria quebrado para sempre. Lady Ragnell e Gawain se uniram em um casamento sagrado de dois iguais, que fizeram uma escolha livre e consciente de estarem juntos. Lady Ragnell havia sido enfeitiçada por seu perverso irmão postiço por haver afirmado sua vontade e protegido sua sexualidade, enquanto o compassivo Gawain lhe deu a liberdade para transformar sua desfiguração. Ela teve a capacidade de salvar o rei e Gawain teve a sabedoria de reconhecer a soberania do feminino. Juntos eles encontraram o amor curativo. Em algumas versões da narrativa, Lady Ragnell é a deusa do Graal e Gawain é tanto seu curandeiro quanto seu amante. Edward Whitmont acrescenta: a deusa do Graal é a heroína de uma narrativa sazonal de um rapto, senhora da lua e da vegetação, que se transforma do mais horrível dos animais à beleza mais radiante e atua como guia para o mundo. Na versão galesa desse conto, há evidências de que Gawain seja o nome original de Percival. Assim, tanto Gawain quanto Percival são iniciados nos mistérios do feminino. Através da reverência à soberania da deusa em sua forma repulsiva, o homem é mais uma vez capaz de beber as águas correntes. Ao beber das águas da deusa, ele renuncia à reivindicação pessoal do ego ao poder.
De fato, o ego se reconhece apenas como receptor e canal de um destino que flui de um profundo, misterioso terreno, que é a fonte tanto do terror e da repulsa, quanto do belo jogo da vida. Poderes curativos do feminino. Hildegard. Na lenda do Santo Graal, Percival vaga durante 5 anos pela Terra estéril, depois de não fazer a pergunta correta. Após muitas provações e aventuras, ele retorna ao castelo do rei pescador e dessa vez faz a pergunta prescrita que cura o rei. Uma vez curado, o rei já pode morrer e o solo devastado volta a ser fértil. Como a Percival, agora nos é dada a oportunidade de reconhecer a necessidade da cura feminina em nossa cultura. Se a ignorarmos, dessa vez, teremos de fato uma devastação nuclear da Terra. Hildegard de Bingen foi uma abadesa do século XIII, mística, profeta, pregadora, professora, organizadora, reformadora, compositora, artista, curandeira, poeta e escritora, e viveu no exuberante Vale do Reno. Disse que o maior pecado da humanidade é a aridez e que sua maior necessidade é trazer umidade e verdor de volta à vida das pessoas. Jean Shinoda Bolen, ao falar da aplicabilidade de Hildegard aos ensinamentos do Graal, assinala: a umidade e o verde têm a ver com a inocência, amor, coração, sentimentos e lágrimas. Todos os fluidos corporais se tornam úmidos quando nos comovemos, choramos, lubrificamos, sangramos. Todas as experiências luminosas do nosso corpo têm a ver com a umidade. E é essa umidade que traz a vida a esse planeta. É a cura para a experiência do deserto e a cura para a aridez. Nós nos tornaremos áridos se derrubarmos nossas florestas tropicais. Nós, como povo, precisamos ser como Percival, que buscou naquela floresta selvagem o caminho de volta para o castelo do Graal. E mais uma vez ter a experiência de conhecer o significado do Graal. Nós apenas temos vislumbres, mas isso já é muito. A umidade traz cura para aqueles que estão secos. Um querido amigo meu, Steve, que era um educador de coração enorme, morreu de AIDS. Em seus últimos dias, ele imaginou a morte como um alívio da secura do seu corpo em deterioração. Arrasado por dentro e por fora pelo sarcoma de Kaposi, Steve me disse que estava pronto para ir e me perguntou como seria sua passagem. Você vai andar sem peso em um lindo prado verde, falei. Será exuberante, verde, fértil, curativo e úmido. Ele sorriu. Estou tão seco que seja bem úmido. Sonhando com a união sagrada. Quando a mulher tem a experiência do casamento sagrado dentro de si, ela tradicionalmente sonha encontrar o pai primordial, um homem que parece mais divino que humano, ou ela é levada para o sagrado leito matrimonial de um jovem celestial. Ela sonha com a cerimônia do casamento. Seu vestido ou véu, os ritos nupciais e o leito de consumação. Ela vê a imagem de seu sapato de noiva e do banquete sagrado. Seu amante pode tomar a forma de uma fera ou de um poderoso aliado masculino com a aparência de um animal, com o qual ela se une em força e sensualidade. Uma mulher sonha repetidas vezes em fazer amor com Aslan, o leão da Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, enquanto uma ursa testemunha e sanciona sua união. Uma mulher de 40 e poucos anos sonhou com um amante de quem fora noiva 20 anos antes. Estou nadando nua nas ondas quentes do mar sobre as estrelas e ele vem até mim e me abraça. Estou completamente aberta para ele e ele para mim. Ele me conduz para fora do mar, eternamente seca meu corpo e me envolve em um kimono de seda branca. Ele pega minha mão e me leva para a montanha. A luz das estrelas ilumina centenas de plantas e flores em miniatura, e cada uma delas é uma joia. Caminhamos pelo prado em direção a uma corça ao longe. Ela me aguarda. Ela é antiga, sábia e amorosa. C.S. Lewis criou Aslan como uma personificação da consciência de Cristo. O urso e o cervo são ambos antigos símbolos da deusa mãe. Ambas as mulheres sonham com a união com os princípios do divino.
Muitas mulheres que hoje estão encontrando seu amado na deusa, em retirando a maldição da escuridão, Betty de Chong Midor escreve sobre as diversas formas em que a deusa aparece, muitas vezes em tempo de privação e desespero. Ela é um grupo de bruxas famintas no centro incandescente da terra. É uma mulher negra que chega para fazer amor com a sonhadora. É uma rameira, uma prostituta. É rude, atrevida e vulgar. É uma sacerdotisa que conduz uma iniciação em uma sala de fogo. É sedutora, desejando a sonhadora, que desperta em seu amor erótico por uma mulher. É uma fonte que jorra inesperadamente. Ela é um animal. É um poço há muito enterrado sendo escavado. É um gato selvagem que alimenta as crias no colo de uma mulher. É um enxame de abelhas saindo de um antigo toca-discos. Enquanto escrevi esse capítulo, tive o seguinte sonho. Estou deitada com uma mulher. Estou surpresa por estar com ela porque nunca estive com uma mulher. Ela é magra, tem a pele macia e os seios pequenos. Sua pele é quase transparente. Ela me permite tocá-la e beijar seus mamilos. Está aberta e disponível. Eu amo sua pele e o calor do seu corpo tão delicado. Fico ali deitada, debruçada, e fico tão excitada que todo o meu ser começa a tremer. Tenho um orgasmo de corpo inteiro, desde os dedos dos pés até o topo da cabeça. E isso me acorda. Ela me lembra Ísis trazendo Osíris de volta à vida. Depois de ter esse sonho, me senti energizada pelo resto do dia, assim como profundamente sensual e viva. Eu sabia que era um sonho importante sobre acessar Eros. Muitos poetas expressam sua natureza erótica em suas muitas facetas, tanto sensuais quanto espirituais. Em Ave, Diane de Prima expressa sua união com o divino feminino. Você é a colina, a forma e a cor da planície. Você é a tenda, o abrigo de peles, a cabana, o manto de búfalo, a colcha, a malha tricotada. Você é o caldeirão e a estrela véspera. Você se eleva sobre o mar, você cavalga na escuridão. Eu me movimento dentro de você. Acendo o fogo da noite. Mergulho a mão em você e como sua carne. Você é minha imagem do espelho e minha irmã. Você desaparece como fumaça nas colinas de névoa. Você me conduz pela floresta dos sonhos sobre o cavalo. Grande mãe cigana, eu encosto minha cabeça em seus ombros. Eu sou você. Eu devo me tornar você. Eu vi você. Eu devo me tornar você. Eu sou sempre você. Eu devo me tornar você. O casamento sagrado se completa quando a mulher une os dois aspectos de sua natureza. Anne Waldman, poeta e budista praticante, diz: eu preciso unir o princípio da mulher, prajna, do homem, no homem em mim, com o princípio do homem, o paia, em mim. Ela prossegue afirmando que todos nós precisamos respirar mais conhecimento, mais prana, para o mundo, a fim de restabelecer o equilíbrio. Ela cita a poeta turca contemporânea, Gülten Akın. Viver com as pessoas como elas vivem, inalando o ar que respiram, respirando conhecimento para dentro delas. Essa é realmente a tarefa da heroína contemporânea. Ela cura enquanto respira, enquanto reconhece sua verdadeira natureza, exalando conhecimentos. Para o nosso interior. A heroína se torna senhora dos dois mundos. É capaz de navegar pelas águas da vida cotidiana e também ouvir os ensinamentos das profundezas. É a senhora dos céus e da terra e do mundo inferior. Ela ganhou sabedoria com suas experiências. Portanto, não precisa mais culpar o outro. Ela é o outro. Ela traz essa sabedoria de volta para compartilhá-la com o mundo. E as mulheres, os homens e as crianças do mundo são transformados por sua jornada.